Uma mãe me fez a seguinte pergunta: quais as tarefas de casa que posso pedir para minhas filhas de 6 e 2 anos ajudarem? Porque vejo que a de 6, principalmente, está ficando bem preguiçosa e parece que ela faz questão de não querer ser independente, pois deixa tudo por minha conta. Colocar as crianças para ajudar é uma boa ideia. No entanto, neste caso específico, há vários detalhes que devem ser levados em conta, pois duas crianças, nas idades de 2 e 6 anos, são muito novas e estão muito distantes uma da outra no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Fique até o final e saiba como as crianças podem ajudar nas tarefas de casa. Então vamos lá. Enquanto a criança de 2 anos está saindo do período sensório-motor e entrando no período pré-operatório, como apresentou o Piaget em sua teoria do desenvolvimento cognitivo, a de 6 anos está saindo do pré-operatório e entrando no operatório concreto. Pode ser confuso, mas isto quer dizer que, numa linguagem bem senso comum, elas não têm condições cognitivas de entender as tarefas domésticas da mesma forma. Isto porque, no que diz respeito ao desenvolvimento afetivo e social, a criança de 2 anos está entrando em uma fase onde ainda desenvolverá a autonomia, ou seja, o controle do xixi e do cocô, firmeza no andar, subir no sofá, na escada, necessitando que os pais valorizem cada uma destas conquistas com elogios, sorrisos, afagos e incentivos. Aliás, a criança entre 2 e 6 anos é conhecida como aquela que espalha tudo, mexe em tudo e bagunça seu ambiente numa atitude exploratória. Já aos 6 anos, a criança está em outra fase, a idade escolar. O pensamento egocêntrico da fase anterior, gradativamente, vai dando espaço ao pensamento lógico, desde que os objetos possuam existência concreta. Em outras palavras, enquanto na fase anterior o real se misturava com as fantasias infantis, agora, após os 6 ou 7 anos, a realidade passará a ser estruturada pela razão e não mais pelas distorções das fantasias infantis. Então, esta ideia de distribuir tarefas para as duas crianças em idades tão distantes não funciona em virtude das fases que estão vivenciando. Mas com respeito ao comentário desta mãe, quando afirma que a mais velha parece que faz questão de não ser independente, pois depende da mãe para tudo, configura-se um caso clássico de regressão. Pois quando uma criança mais velha percebe que sua irmãzinha, mais nova, tem um tratamento mais infantil, talvez em palavras ou gestos, ela tende a regredir nas etapas do desenvolvimento para alcançar seus objetivos também. Então fica a minha dica para as mamães que estão em situação semelhante. Em primeiro lugar, entenda que a tarefa de casa é do adulto e não da criança. Logo, o adulto fará a tarefa e a criança o ajudará. É diferente de mandar a criança realizar a tarefa. Por exemplo, o adulto começa forrando a sua cama e diz à criança que a ajude e faça a dela também. O adulto está varrendo o chão ou passando pano e pede à criança para ajudá-lo. A melhor forma de combater a preguiça, para usar as palavras desta mãe, é fazer junto com a criança, pois o exemplo que a mãe dá, realizando a tarefa, é didático. Geralmente, quando as fases anteriores transcorrem adequadamente, as crianças nesta idade de 6 anos são proativas e gostam de ajudar.
mas este ajudar implica em fazer junto com o adulto e não sozinhas. Em segundo lugar, as crianças não poderão ser cobradas quando fizerem mal feito, faltando algo, deixando torto e coisas do gênero, pois estão em formação de personalidade. Então, por exemplo, a mais velha, de 6 anos, fez a cama, mas a colcha ficou torta. A mãe deve agradecer, dizer que ficou muito bonita e depois dar um jeito de consertá-la sem que a criança perceba. Ou então, não dizer nada e deixar que a própria criança perceba por si e vá melhorando ao fazer todo dia. Em terceiro lugar, se a mãe estiver realizando as tarefas de casa com a ajuda da criança, terá de levar em conta que, provavelmente, a tarefa levará mais tempo para ser cumprida pela falta de destreza da criança. Talvez a mãe até pense que ela está atrapalhando mais do que ajudando. No entanto, há uma riqueza nesta relação, pois possibilita o estreitamento dos laços entre mãe e filha, quando a mãe faz desta cena um momento precioso. Fazer junto, acredito que seja o que está faltando nesta relação. Gostou do vídeo?